amados irmãos diáconos, amadas esposas, candidatos, familiares, amigos, queridos sacerdotes aqui presentes, unindo nossos corações àqueles que oram conosco pela TV Horizonte, a TV da Padroeira de Minas. A todos desejo muita saúde e muita paz. Quero, na pessoa do diácono Noraldino e do diácono Márcio Honório, coordenadores da Comissão Arquidiocesana para o Diaconato e do Conselho Arquidiocesano para o Diaconato Permanente, agradecer a todos os que se envolvem no cuidado com esse importante tesouro que é o Diaconato Permanente na nossa igreja e na nossa arquidiocese, juntamente com todos os que trabalham na Escola Diaconal São Lourenço. Damos graças a Deus de modo muito especial pelo dom de uma década do Diaconato Permanente na Arquidiocese de Belo Horizonte. Por isso nos alegramos, congregados aqui na Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe da nossa amada Arquidiocese centenária, suplicando copiosas bênçãos para nossas vidas e para o caminho missionário de toda a nossa igreja. Celebrar hoje, no dia de São Lourenço, iluminados por sua presença de mártir e de servidor, é, pois, reassumir compromissos importantes para que numa igreja em que todos somos servidores, o diaconato permanente seja sempre e cada vez mais uma grande pérola. Quero recordar que percorremos um longo caminho até que a nossa igreja arquidiocesana se convencesse da importância do diaconato permanente. Depois de ter sido ele restaurado pelo Concílio Vaticano II, tendo passado séculos e séculos sem que a igreja pudesse dele usufruir. Esta lembrança é para dizer da responsabilidade do ministério diaconal numa igreja particular como a nossa. Uma responsabilidade missionária para fomentar a consciência de uma igreja em que todos, como este mês vocacional nos recorda, somos uma igreja de servidores. E servidores para fazer da nossa família, de verdade, uma escola onde aprendemos as lições da verdade, do bem e do amor, como a Semana da Família que nós estamos celebrando nos convida a compreender e a viver. Ao lembrar, portanto, que foi um percurso longo aqui para que se convencesse, sem imposição, mas por consenso, da importância do diaconato permanente, lembro, portanto, o quanto nós precisamos tratá-lo de modo adequado no processo de formação, de escolha, no processo de vivência e do seu testemunho, para que jamais o diaconato permanente caia em algum descrédito, jamais o diaconato permanente perca a sua força tão bonita. E na força bonita do diaconato permanente, um ministério como primeiro grau da ordem do presbiterato, com a presença bonita e muito singular das esposas, trazendo para a igreja, sobretudo pela contribuição singular que a mulher traz, algo novo e muito bonito. Por isso precisamos percorrer um caminho que seja muito bem vivido, no testemunho, sem risco de escolhas, de atitudes e de condutas que venham a comprometer a beleza deste grande tesouro. Para isso, irmãos e irmãs, diáconos e esposas, somos chamados a compreender
a nossa tarefa numa grande semeadura, como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lembra que a gente colhe o que semeia. E o diaconato permanente é, no contexto da nossa igreja particular e de toda a igreja, uma importantíssima semeadura. Uma semeadura fundamental, sobretudo no enfrentamento dos enormes desafios da sociedade e também para ter competência e qualidade fecunda na reação missionária que a nossa igreja precisa fazer. Por isso, louvo a Deus, porquanto compreendemos aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte o diaconato permanente, particularmente como presença nas periferias existenciais e geográficas, sobretudo nas vilas e favelas, para além daquilo que a gente pode fazer numa catedral ou numa igreja muito bem estruturada. O diaconato permanente como presença nos lugares onde reconhecidamente e com preocupação a nossa igreja não está presente suficientemente. Por isso, ao celebrarmos a beleza e o dom do diaconato permanente, cada diácono, ajudado por sua esposa e com a lucidez própria da sensibilidade que a mulher tem, é preciso sempre voltar. Onde é que eu estou semeando? Não pode ser ao redor do padre. Não pode ser tão simplesmente ao redor do altar. É preciso ser no lugar onde exerce a profissão e nos lugares onde a igreja não é suficientemente presente para marcar a sua presença como servidora. Uma semeadura que não pode ser de qualquer jeito. Por isso dou graças a Deus pelo testemunho de tantos diáconos, de suas famílias e de suas esposas, porque trata-se da necessidade de uma semeadura, sobretudo fecundando a família, mas também abrindo para o mundo uma compreensão mais profunda da vida, do Evangelho e do testemunho que somos chamados a dar. A semeadura que nós somos chamados a fazer, no específico da missão que temos e do ministério que assumimos, tem que ter marcas de testemunho. Por isso, ao celebrarmos hoje a memória, festa de São Lourenço, nós somos chamados a compreender o quanto é grande a nossa responsabilidade em testemunho, em fidelidade e em coerência, desligados de tudo aquilo que possa nos macular, tudo aquilo que possa desfigurar a beleza da missão que por consagração, por graça de Deus, assumimos. Para isso, a semeadura não pode ser qualquer uma. Não pode ser de alguns fatos protagonizados. Não pode ser de algumas ações, mas tem que ser uma semeadura cujo selo é exatamente o que o Senhor Jesus, aqui dizendo aos discípulos, mostra dele mesmo, ao dizer nesta imagem que o grão de trigo que cai na terra, se não morre, não produz frutos. Portanto, a grande semeadura não é fazer apenas isso ou fazer aquilo, mas é sobretudo por uma presença amorosa, pela proclamação da palavra, pelos gestos concretos, sobretudo pelo gesto de desprendimento, marcar o coração das pessoas com a sedução que vem do gesto bonito de a gente ser bom, generoso, capaz de se oferecer e, sobretudo, de colocar em primeiro lugar o bem do outro. O Senhor Jesus, ao se dirigir nesse texto do capítulo 12 do Evangelho de São João aos seus discípulos, diz a eles: nenhum ministério tem significado e cumpre a sua tarefa se não tiver exatamente o selo da oblação e da oferta de si. E a oferta que a gente faz não apenas por aquilo que a gente realiza,
mas sobretudo por aquilo que a gente é e pelo testemunho de vida que a gente dá. É verdade, porque podemos inclusive fazer muitas coisas que podem parecer bonitas, mas que são marcadas por mesquinhez, por egoísmo e por interesse. Temos que cuidar da qualidade da nossa semeadura, cujo selo tem que ser exatamente esse de Cristo, que se oferece. Não se oferece pela metade, não se oferece em parte, mas oferece na sua totalidade, porque oferece o dom da sua própria vida. Marcar a nossa semeadura no exercício do ministério, como igreja servidora no coração do mundo, significa, portanto, distanciar-nos de tudo aquilo que pode ser egoísmo, mesquinhez, fechamento sobre si e a pouca abertura, sobretudo, aos outros, particularmente aos pobres e aos sofredores. Nós, qualquer um de nós, eu também, qualquer um de nós pode correr o risco de ser e fazer marcados pelo estreitamento do egoísmo e de interesses que estão distanciados da força do amor de nosso Deus. É possível, irmãos e irmãs, a gente construir uma catedral por egoísmo, construir hospitais para os pobres por egoísmo. É possível fazer muita coisa, inclusive bonita, por egoísmo. Lembro-me o quanto me impactou ter lido Carlos Carreto, na sua obra Cartas do Deserto, dizendo deste risco. Portanto, olhar a figura do mártir Lourenço, olhar sobretudo a figura de sua inspiração, que é Cristo que se oferece, somos chamados a pensar com alegria, embora com temor, a importância e a seriedade do nosso ministério. Queridos diáconos e esposas, a igreja precisa de vocês, precisa muito, com a força desse testemunho. Esse novo, bonito, deste broto de esperança que é o diaconato permanente numa igreja em que todos somos ministros, vocês têm uma grande importância. Quero renovar o compromisso com vocês e dizer da esperança que depositamos em vocês e convidá-los a renovar o compromisso de continuar a alimentar esta esperança, para que nós possamos, a partir da família, na paróquia em que vivemos, no ambiente de trabalho em que atuamos e, sobretudo, nas frentes missionárias que nos são confiadas, ajudar a igreja a dar conta da sua tarefa de proclamar a palavra e de tocar os corações, sobretudo com a força e o selo do nosso testemunho de vida. Deus lhes abençoe e obrigado pelo trabalho feito, pelos testemunhos dados, convidando-os a se renovarem nesta alegria e nesta esperança. A igreja nossa está profundamente desafiada pelas grandes mudanças deste tempo e profundamente desafiada pelo contexto sociopolítico e cultural que estamos vivendo na sociedade brasileira. Para dar conta disso, precisa de nós todos conscientes de ser uma igreja de servidores e precisa contar com vocês, diáconos e esposas, para darmos passos adiante, respostas novas e conseguirmos assim ser uma igreja em saída que ajuda o mundo a abrir-se ao amor de Deus. Que essa celebração e essa festa, iluminada pela palavra de Deus, confirmada pelo testemunho de São Lourenço Diácono, esta festa reavive no coração de cada um dos senhores e das senhoras a alegria bonita de sermos a igreja e a coragem de sermos uma igreja profética e servidora no coração do mundo, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Amém.